De todas as festas judaicas, a Páscoa é a mais importante. 8 dias sem fermentos no pão, no bolo e em nada, apenas os pães asmos. Tudo em memória da grande fuga do Egito, que tão rápida que não houve tempo para deixar o pão caseiro crescer. Na primeira noite, a noite do Seder, a família celebra a liberdade que Deus dá ao seu povo. Este foi, quase com certeza, o contexto em que Jesus instituiu a Santa Ceia. Jesus se valeu dos rituais como um tipo de recurso audiovisual para que, nos anos seguintes, quando celebrassem a Páscoa, os seus discípulos entendessem o significado completo do que havia ocorrido naquela ocasião. Uma grande parte da liturgia que os judeus observam ainda hoje, que dura cerca de 4 ou 5 horas e gira em torno de uma refeição formidável, é provavelmente semelhante ao que teria sido a última ceia, embora tenha sido acrescentadas algumas alterações. Hoje em dia são colocados sobre a mesa os melhores talheres e louças, e são acesas as 2 velas tradicionais. No lugar reservado ao Pai, 3 pedaços de matzá, ou seja, de pães asmos, ficam escondidos sobre um pano de cetim. No centro fica o prato do Seder, contendo ervas amargas e 2 itens acrescentados depois da época de Jesus. Um ovo queimado, para simbolizar o grande templo que foi destruído no ano 70 depois de Cristo, e o osso do pernil de um cordeiro, a única lembrança do cordeiro cujo sangue foi usado para marcar as ombreiras das portas das casas dos filhos de Israel na última praga do Egito, para que o anjo da morte passasse por cima delas. Toda grande festa é celebrada com vinho tinto, o símbolo da alegria, e na noite do Seder é obrigatório beber 4 cálices, cada um com significativo simbólico. Após a bênção tradicional, o primeiro cálice é bebido e o caçula faz 4 perguntas que basicamente se resumem a isto. Por que esta noite é diferente de todas as outras noites? Aí, depois, como resposta para aquelas perguntas, conta-se a história do Êxodo. Éramos escravos no Egito e Deus ouviu nosso clamor, veio e nos resgatou. 1 hora depois, aproximadamente, após a entoação dos Salmos 113 e 114, e também após um segundo cálice de vinho, chegava o momento das ervas amargas. Estas ervas geralmente eram pedaços generosos de raiz de rábano, banhados em uma mistura doce feita de nozes, maçã e vinho. São distribuídas e engolidas com alguns gemidos. Estas ervas amargas representam a dor dos judeus escravizados, que só se tornou tolerável pela doçura da esperança da terra prometida. Todos os presentes da festa devem se sentir como se eles próprios tivessem sido escravizados no Egito. Um convidado especial recebe esta iguaria em primeiro lugar. Jesus a ofereceu a Judas. Os homens lavam suas mãos. Este provavelmente foi o momento em que Jesus lavou os pés dos seus discípulos. E, finalmente, chega a hora da refeição, que era um cordeiro assado na época de Jesus Cristo, mas não hoje em dia. Dos 3 matzás, ou seja, dos 3 pães asmos, aquele que fica no meio sempre foi um símbolo especial do cordeiro da Páscoa. Num momento especial, o pai o quebra ao meio e, enquanto as crianças estão distraídas com a comida, o pai o esconde. Logo depois da refeição, eles procuram até encontrá-lo e o devolvem para o pai, que o quebra e oferece um pedaço para cada convidado. Depois disso, não é mais permitido comer nada naquela noite. Seria impossível não fazer uma ligação com a instituição da Santa Ceia que Jesus fez no contexto da Páscoa, especialmente com o fato de a refeição da Páscoa ser seguida pelo 3º cálice, conhecido como Cálice da Bênção. O ritual continua com muitos cânticos alegres, inclusive o grande Salmo 136. E termina com o 4º cálice, que é acompanhado por uma oração.
Deus, envia a tua ira sobre as nações que te desprezam. Jesus também cantou e depois foi ao jardim do Getsêmani. Afasta de mim este cálice. Em outras palavras, eu sou o Cordeiro da Páscoa partido por vocês, o sangue derramado por vocês. A ira de Deus será derramada sobre mim, para que vocês sejam verdadeiramente livres. Amém.